Senhor presidente, eu agradeço aos senadores que nos permitiu fazer essa permuta, em função até da nossa viagem hoje, mas eu, sinceramente, serei breve, senhor presidente. Primeiro, eu quero aqui parabenizar o senador Eunício por ter entendido esse momento grave que o país passa e ter aí suspendido a sessão deliberativa e ter deixado o Congresso em aberto para os debates naturais. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvinte da Rádio Senado, telespectador da TV Senado, sem nenhuma dúvida, o Brasil hoje amanheceu numa crise imensurável. Hoje o Brasil inteiro virado para os meios de comunicação para entender o que está acontecendo nesse país. Prevalecendo a verdade do que a mídia está publicando, o país afundou numa crise que é preciso, nesse momento, muito amadurecimento. E essa casa, senhores senadores, senhoras senadoras, tem a responsabilidade de encontrar um caminho que seja mantido a legalidade, seja mantida a democracia e, sobretudo, nesse momento, ao meu ver, todas as reformas que estão aí, reforma trabalhista, terceirização, previdenciária, reforma política, seja qual for, ela tem que ser suspensa imediatamente. Nós temos que dar uma resposta à população, uma resposta da permanência da democracia. Nós temos que dar uma resposta à população da confiabilidade no sistema. E eu queria aqui fazer uma lembrança. Fui defensor, durante todo o período de impeachment, da presidente Dilma. E, no final, tive a oportunidade de dizer a ela e a vários grupos que a presidente Dilma tinha perdido a maioria na Câmara, a maioria no Senado. Ela tinha perdido a governabilidade com a maioria do parlamento. Mais do que isso, tinha perdido também a credibilidade no mercado. E que ela poderia permanecer, mas o país poderia se tornar um verdadeiro caos. E o presidente Temer disse que ninguém governa com 9%. E as pesquisas mostram ele com 4%. Numa crise jamais vista. Vários ministros acusados do ilícito. O próprio presidente foi envolvido. Então, nesse momento, é a hora de o presidente Temer ter a grandeza, junto com esse Senado, com o Congresso, com o Judiciário, de buscar uma saída imediata para essa crise política, porque em toda situação, sempre o sistema democrático é o melhor sistema. Senador Paulo Paim. Senador Telemaque Mota, eu queria cumprimentar Vossa Excelência pelo seu pronunciamento, que vai exatamente na linha daquilo que nós também pensamos. É inadmissível que numa crise como essa, nós, homens públicos, senadores, deputados, o próprio judiciário, a gente não encontre um caminho para enfrentar essa crise. É gravíssimo o que está acontecendo. E não começou ontem à noite, não. Nós viemos falando isso há muito tempo. Há um ano e meio atrás, naquela tribuna, eu dizia, a saída não é essa. A saída seria caminharmos para as eleições gerais. Me lembro que até publicamos um artigo na Folha, e praticamente o mesmo artigo, senador Telemaque Mota, foi publicado há 15 dias. E vai na mesma linha da sua fala. Eu conversava agora com alguns senadores, eu não vim hoje e suspendi, eu tinha uma viagem para Pernambuco, hoje, e na sexta ia para um estado vizinho, suspendi tudo e vou ficar aqui, que é um momento ímpar que o país passa, um momento terrível, cruel.
Acho que alguém está feliz de nós estarmos numa situação de uma presidenta e um presidente que será afastado, não tem como mais se manter. E nós, nesse momento, temos que construir, e Vossa Excelência deu, eu não quero tirar muito seu tempo, deu uma linha. Nós não podemos votar aqui. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, numa crise com as denúncias que estão chegando. Um senador, agora outra notícia que chegou aqui, foi afastado. Um senador foi afastado, agora de manhã. Estavam aqui ocupando, a Polícia Federal, ocupando aqui no prédio lá do meu, o seu gabinete, fazendo varredura. De falar que a sua residência também, e é fato, está aqui colocado agora. Nem vou falar, parentes presos, esposa proibida de viajar e também com mandato. Então, é uma crise da maior gravidade. E nós não podemos, nesse parlamento, nós aqui que temos ex-governadores, ex-presidentes, ex-deputados, ex-prefeitos, enfim, quem chegou aqui tem história. Nós não podemos, o exemplo que está fazendo, infelizmente, e fez o Executivo, mediante toda essa crise, como se nada estivesse acontecendo. A situação é gravíssima, mas eu vou usar um tempo maior na tribuna, eu quis ele cumprimentar. Vossa Excelência abriu os trabalhos, dando a linha de que essa casa tem que parar, refletir e encontrar caminhos para o bem de toda a nação brasileira. Parabéns, Vossa Excelência. Senador Thelmário. Senadora Fátima Bezerra. Senador Thelmário, quero cumprimentá-lo, me associar aqui ao senador Paulo Paim, que ressalta o momento gravíssimo, né, pelo qual o país passa, né? Na verdade, a bomba, porque foi uma bomba mesmo, a delação do grupo JBS, divulgada nesta última quarta-feira, quando mostra o presidente da República, o senhor Michel Temer, flagrado, né, cometendo crime de responsabilidade. E aí, senador Thelmário, isso é muito grave, porque não é uma delação apenas de ouvir dizer. Na verdade, eles têm os áudios das conversas, né? Então, veja bem, é de uma gravidade sem tamanho, porque a nação está, nesse momento, se perguntando, né, que condições há para que o senhor Michel Temer permaneça à frente dos destinos do Brasil. Que condições do ponto de vista político, do ponto de vista moral, do ponto de vista jurídico? Porque, a julgar, se for verdade, o que o grupo JBS disse, que ele simplesmente consentiu, incentivou e pediu o silêncio de Cunha, e, para tanto, era necessário que a JBS pagasse exatamente aquela mesada, isso é de muita gravidade, muita gravidade. E quem é Eduardo Cunha? Um dos capitães do golpe, porque teve capitão do golpe aqui também no Senado, mas lá na Câmara foi ele. Aquele que sabotou o governo da presidenta Dilma, aquele que comandou um dos espetáculos mais deprimentes da história política do país, que foi a votação do impeachment fraudulento contra a presidenta Dilma. E no meio disso tudo ainda, senador Thelmário, aparece também o senador Aécio Neves, candidato derrotado, líder da oposição à época, aquele que dizia, inclusive, que para acabar com a corrupção no Brasil, era preciso acabar com o PT. E agora o senador, um dos políticos mais citados na Operação Lava Jato, e agora a citação envolvendo o seu nome, mais grave ainda, porque, segundo a delação do grupo JBS, ele pediu 2 milhões de reais para pagar o advogado para se defender, né, da Lava Jato, as investigações que estão sendo feitas exatamente contra ele. Então, é muito sério, senador Thelmário, é muito sério, porque, repito, se essa delação realmente é verdadeira, se os fatos, né, forem comprovados, e, repito, não é de ouvir dizer, na verdade, a delação está amparada no áudio. A OAB e diversas instituições, inclusive, estão, nesse exato momento, pedindo
a derrubada do sigilo, né? Então, é de se perguntar, o Brasil está sendo governado por uma quadrilha? O presidente da República é um chefe de quadrilha? De repente, o quê? Consentiu, pediu que fosse comprado o silêncio de Eduardo Cunha? Por fim, senador, eu espero que nós não caiamos num abismo maior ainda. Espero que nós não caminhemos para uma tragédia maior ainda, que seria simplesmente desconsiderar, desrespeitar a soberania popular pela segunda vez e termos uma eleição indireta. Eu espero que efetivamente isso não aconteça, até porque, que moral, que autoridade política tem nesse exato momento o Congresso Nacional para escolher o novo destinatário ou destinatária do Palácio do Planalto? Esse Congresso também não tem absolutamente nenhuma autoridade moral nem política para fazer isso. O que nós temos, portanto, que lutar em sintonia com as ruas para que o presidente renuncie, se afaste imediatamente, em nome do respeito ao povo brasileiro. É o mínimo de um gesto de dignidade que esse homem, que o senhor Michel Temer podia adotar. Era, nesse exato momento, anunciar ao Brasil que ele estava renunciando, porque aí, de pronto, inclusive, a realização de eleições diretas conforme a própria Constituição. O outro caminho, o impeachment. Já tem pedido protocolado na Câmara, o PT está entrando com pedido de impeachment também, junto com o PDT, com o PSOL e com outros partidos, mas ao lado do impeachment, que é um instrumento legislativo, que nós temos que estar atentos para prosperar no âmbito da Câmara dos Deputados e chegar ao Senado com a máxima urgência a proposta de emenda à Constituição de autoria do deputado Miro Teixeira, que faz uma alteração na Constituição e, no caso de impeachment, estabelece a questão das eleições diretas, porque, repito, né, o Brasil não vai aceitar ser golpeado pela segunda vez. Nós não podemos, de maneira nenhuma, né, pela segunda vez, tirar do povo exatamente o direito dele ser consultado e o direito dele ser ouvido. Por fim, deixar claro aqui, o PT tem consciência do momento grave que o país atravessa, e o PT, pela responsabilidade que ele tem no cenário político nacional, por ser o maior partido de oposição, o PT não fugirá à luta de maneira nenhuma, ao lado dos demais partidos e, principalmente, ao lado da sociedade, ao lado dos movimentos sociais, ao lado dos movimentos populares, da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo, ao lado da sociedade, porque eu não tenho nenhuma dúvida que as ruas vão barrar qualquer tentativa de mais um golpe contra a democracia, que seria o atalho de uma eleição indireta. As ruas vão continuar lutando contra a agenda de retirada de direitos, que são as reformas, e, ao mesmo tempo, dizendo que só tem uma saída para o Brasil, nesse momento, se reencontrar com a democracia, para o Brasil construir novamente um caminho que coloque o nosso país na trilha da democracia, que são as eleições diretas. Obrigado, as mobilizações já estão em todo o país, Obrigado. em todas as capitais. Obrigada, senador Torrão. Obrigado, senadora Fátima Bezerra. E, sem nenhuma dúvida, na mesma linha que nós vimos falando, é verdade que hoje esse manto negro da incerteza toma conta da República, toma conta da democracia brasileira, toma conta do nosso país. Portanto, sem nenhuma dúvida, essa casa, o Congresso, o próprio Executivo, o próprio Judiciário, nós temos que encontrar um caminho mais rápido de responder à sociedade, que ela não perca a sua confiança nas instituições, que agora já começa a ficar em risco a confiabilidade nas instituições brasileiras. E é preciso que essa casa responda e responda o mais rápido possível. Só no que o senador Paulo Paim falou, ali, com relação ao senador Aécio Neves, é uma tristeza enorme, que é uma liderança desse país, mas
Aliás, de acordo com o líder do governo aqui, numa conversa que ele teve com o Machado, ele já dizia isso, que o primeiro a ser engolido seria o senador Aécio Neves. Então, já era uma previsão. E, continuando nessa previsão, como ele acertou com Aécio Neves, ele também acertou que, se não parasse a Lava Jato, essa sangria chegaria no pescoço de muitos. E, por esse caminho, eu quero aqui fazer justiça, né, aos procuradores e à justiça brasileira, que essa demonstração desse trabalho de hoje mostra que a justiça não teve cor partidária. O pau que deu no Chico está dando no Francisco. Mas que, sem nenhuma dúvida, é necessário que, rapidamente, esse Congresso, junto com os poderes constituídos, responda à sociedade. E é impossível, senador Paulo Paim, qualquer mudança, qualquer reforma em previdência, reforma trabalhista, reformas profundas, né, com um quadro esse de insegurança que nós temos, de instabilidade e de incerteza, até nós vamos criar com isso uma convulsão social. A população não vai aguentar isso, a população vai para a rua, a população vai buscar os seus direitos e nós podemos ter consequências muito pior. Eu sempre digo, pior do que a democracia não tem, mas é preciso ter uma democracia que tenha confiabilidade da população. E nesse sentido, entendendo que o momento é grave, entendendo que a melhor saída no momento são eleições gerais, eu abro mão de 6 anos de mandato. Acabei de ser eleito, tenho 2 anos só de mandato, tenho mais 6 anos pela frente. Eu abro mão desses 6 anos. Isso é tão insignificante, tão pequeno, diante da necessidade de adequar o Brasil, de trazer a paz e a tranquilidade ao povo brasileiro. Portanto, eu abro mão dos meus 6 anos de senador e topo uma eleição geral. E vou ao meu estado buscar a confiança do meu povo. Só assim nós vamos resgatar a confiança no Executivo, no Legislativo e o Judiciário. Dessa forma, se põe como mediador dos 2 poderes. Meu muito obrigado, senhor presidente.